semanas mais tarde, conquistou o primeiro título, campeão de inverno. No ano seguinte, Senna disputou e levou o Campeonato Paulista de kart. Mesmo enquanto descansava, Ayrton buscava se aperfeiçoar ao máximo. Em 8 anos guiando kart, ele foi 4 vezes campeão brasileiro, ganhou 2 sul-americanos e foi 2 vezes vice-campeão mundial. O talento de Ayrton já tinha chamado a atenção e em 1981 ele partiu para conquistar a terra do automobilismo, a Inglaterra. Os súditos da rainha tiveram que se render. O primeiro monoposto foi um Fórmula Ford 1600. Senna começava uma nova fase de aprendizado. Era o início de uma carreira profissional. E não demorou muito para Ayrton mostrar o que sabia. Ele foi campeão da categoria com 12 vitórias e 13 poles em 20 corridas. Mas em 1982, Ayrton quase abandonou o automobilismo. Seu pai queria que o filho voltasse para o Brasil para seguir com os negócios da família. A volta mexeu com o jovem Ayrton, que acabou tomando a decisão de se tornar um piloto profissional. Senna voltou para a Inglaterra e encarou o desafio de morar sozinho em busca de um sonho. E o estilo de Ayrton acabou sobressaindo. Sem conseguir uma equipe competitiva na Fórmula 3, ele optou por disputar a Fórmula Ford 2000 inglesa e europeia. Em um ano, Senna ganhava mais um título, com 22 vitórias em 28 provas. Em 1983, Ayrton conquistava a Europa definitivamente. Ele se tornou campeão inglês de Fórmula 3, com 16 vitórias, 13 poles em 19 provas, depois de um duelo com Martin Brundle, a revelação britânica dos anos 80. E campeão europeu, com 6 vitórias em 9 provas, todas largando em primeiro lugar. A temporada foi coroada com uma vitória na tradicional prova de Macau. As categorias escolas não serviam mais para Ayrton. Era a vez de sonhar alto. Ele estava pronto para a Fórmula 1. A estreia foi em uma Williams. Ayrton deu poucas voltas, mas o estilo de direção encantou Frank Williams, dono da escuderia, que teria que esperar 10 anos para realizar o sonho de ver aquele jovem piloto em seu cockpit. Quando um piloto chega à Fórmula 1, tudo muda. O profissionalismo da categoria impressiona. A pressão aumenta e em pouco tempo já é hora de mostrar seu valor. No fim de 1983, com a conquista da Fórmula 3, Ayrton assinou com a pequena Toleman. A equipe era perfeita para quem precisava aprender e mostrar talento sem as cobranças de um time de ponta. A estreia no cockpit da Toleman foi em casa, no autódromo de Jacarepaguá. Senna largou em 16º lugar e a prova para ele só durou 8 voltas. Ayrton abandonou com problemas no turbo do carro. O primeiro ponto veio na corrida seguinte, na África do Sul. Senna largou em 13º e chegou em 6º, mostrando que não era apenas um coadjuvante na categoria. Na Bélgica, Ayrton chegou mais uma vez perto de pontuar, mas em San Marino, pela única vez na carreira, não conseguiu se classificar para o grid. Tarde chuvosa no Principado de Monte Carlo e Ayrton largava em 13º. Mas na chuva, o que vale é o braço. E a Fórmula 1 passou a conhecer a técnica de Senna em pista molhada. Guiar em Mônaco nunca foi uma tarefa fácil. Mas naquele dia, as ruas do Principado estavam ainda mais perigosas, provocando vários acidentes. GP, alegando falta de segurança. Nesse dia, Senna comemorou a 2ª colocação, mas percebeu que nem sempre são os pilotos que decidem os resultados. Sua atuação chamou a atenção das grandes equipes. Naquele ano, Ayrton conquistou mais 2 pódios, no GP da Inglaterra e no GP de Portugal. A Toleman tinha ficado pequena para tanto talento. O acordo com a Lotus foi assinado em agosto de 1984. Ayrton passaria a receber $130 mil. Mas mais do que o dinheiro, Senna apostava que com o Lotus ACS 12, impulsionado pelo motor turbo Renault, a primeira vitória surgiria. Na primeira prova da temporada, novamente no Brasil, Senna largou em 4º, mas abandonou com problemas elétricos. Mas a 2ª etapa do campeonato no circuito de Estoril, em Portugal, foi talvez o mais emocionante fim de semana de toda a carreira de Senna. Chovia de novo e pela primeira vez, Ayrton conquistava uma pole. Largar na frente já era uma vitória, mas a chuva continuou todo domingo e Ayrton levou o carro com absoluta precisão. Com a Lotus preta de número 12, Ayrton largou bem e provou que em pista molhada ninguém podia com ele. As McLarens eram os melhores carros, mas na chuva, Senna era o melhor de todos. Vitória de ponta a ponta. Show de Senna!
A caminho dos boxes, o jovem Ayrton parecia não acreditar no que estava acontecendo. O carro era rápido, as poles continuaram, foram 7, mas não era confiável. Em 9 provas, Senna abandonou 5 vezes. O motor Renault era o primeiro motor turbo de sua geração, mas o conjunto do carro não funcionava bem. Mas em 15 de setembro de 1985, Senna mostrava mais uma vez seu talento debaixo d'água. No técnico e veloz circuito de Spa, Ayrton largou em segundo, mas logo assumiu a ponta. Festa brasileira no pódio. Senna conquistava sua segunda vitória. No fim, a temporada de 85 teve um saldo positivo. 2 vitórias, 6 pódios, 7 poles e a 4ª colocação no campeonato com 35 pontos. Em 1986, Senna deixaria de ser uma revelação para se tornar definitivamente um piloto do primeiro time. Ayrton demonstrava desejo de vencer, de brigar pelo título. Provar que era veloz, ele já tinha provado. Agora corria atrás do título. Na primeira prova da temporada, Senna provou que poderia brigar com a McLaren de Prost e com as Williams de Piquet e Mansell. Mas foi na segunda prova, em Jerez, Espanha, que Senna mostrou que viria a brigar pelo título. Pole e vitória final, após uma briga emocionante com o Mansell. Senna chegou 14 milésimos de segundo à frente do inglês. Era a primeira vez que Ayrton assumia a liderança do campeonato mundial. Em Detroit, 5 corridas depois, Senna novamente venceu de ponta a ponta. Com esta vitória, Ayrton assumia a segunda posição no campeonato, 7 pontos atrás de Mansell. Mais 2 abandonos nas 2 provas seguintes acabaram tirando de Senna a chance do título. No fim, Prost levou mais um campeonato e os problemas da Lotus continuavam. Desta vez, o câmbio era pouco resistente e Senna começava a se incomodar com isso. Ayrton não se contentava com mais um 4º lugar no geral. E nem as 8 poles e os 55 pontos do campeonato serviam de consolo. Em 1987, a Lotus mudou totalmente. Uma exigência de Senna, que queria o máximo da escuderia. A equipe trocou a cor preta pela amarela, o motor Renault pelo revolucionário Honda. E Gerard Garreau desenvolveu um projeto muito especial, a suspensão inteligente. O GP do Brasil parecia não trazer sorte a Senna. Mais uma vez a temporada começava em Jacarepaguá. E mais uma vez Ayrton abandonou a prova. E mais uma vez, o bicampeão Alain Prost venceu o GP Brasil. O mau resultado trouxe preocupação. O motor Honda apresentara problemas, mas os engenheiros japoneses estavam trabalhando duro e buscando, junto com Senna, o melhor resultado. Nascia aí um casamento que resultaria em 3 títulos mundiais Senna-Honda. Em Imola, Senna conquistava a primeira pole na temporada, mas na corrida ele chegou em segundo, superado pela Williams de Nigel Mansell. Em Spa, um acidente marcaria o início de uma rivalidade. Na briga pela liderança, Senna e Mansell batem e ficam fora da prova. A 4ª corrida daquele ano foi em Mônaco. Ayrton já tinha mostrado que sabia andar pelas ruas do Principado e naquele ano a Lotus amarela dominou. Senna foi perfeito e venceu pela primeira vez o mais charmoso GP do mundo. Ayrton era o primeiro brasileiro a ter a honra de subir à tribuna da família real para receber a taça de campeão. Em Detroit, Senna não trocou pneus e conquistou a segunda vitória. Ayrton assumia mais uma vez a liderança do campeonato. Mas a partir do GP da França, a Williams dominaria o campeonato e Senna, apesar dos bons resultados, via a chance do título se afastar. Era hora de deixar a Lotus e partir para uma equipe com chances reais de título. O clima na equipe já não era dos melhores e Senna passou a cometer erros na tentativa de superar os limites do carro. No México, a prova do descontrole. Ayrton partiu para cima de um fiscal de pista que tentava empurrar seu carro. O 3º lugar no campeonato, com 2 vitórias e 57 pontos, não foi suficiente para Ayrton permanecer na Lotus. Suas cores agora eram o vermelho e branco, e seu novo companheiro de equipe era Alain Prost. Chuva. Nenhum piloto quer correr com a pista molhada. Com a chuva aumentam os riscos, o carro fica mais difícil de controlar. Ao andar no limite, os pilotos se expõem mais e os acidentes se tornam constantes. Mas era na chuva que a superioridade de Ayrton ficava mais marcante. Para ele não existia diferença entre o seco e o molhado.
Conta a lenda que esse talento surgiu quando Ayrton perdeu uma prova no kartódromo de Interlagos debaixo de chuva. Perfeccionista, Senna voltou ao kartódromo e correu a tarde inteira sozinho debaixo d'água. Ali nascia o mito. Suas primeiras vitórias em Portugal e na Bélgica também. A cada temporada, Senna era mais impressionante em pista molhada. Não há dúvidas de que a chuva representa um grande perigo para quem dirige a mais de 200 km por hora. Mas Senna sempre amou o perigo e sabia como guiar com a chuva. Ele era insuperável, sempre 2 ou 3 segundos mais rápido que seus rivais. A chuva revelou Ayrton Senna para o mundo e ver Ayrton guiando na água era um prazer. Era contemplar Ayrton no seu habitat. Quando Senna chegou à McLaren, ele já havia mostrado que poderia ser campeão mundial. Com o melhor equipamento da temporada, Senna e Prost travaram um duelo emocionante, decidido em uma corrida histórica. Mais uma vez, a estreia de Senna no Brasil não foi boa. Logo na largada, Ayrton, que havia conquistado a pole, teve problemas no câmbio e partiu dos boxes. Saindo em último, Senna começou a ultrapassar a todos, dando um show. Em pouco tempo, passou por Piquet e assumiu a 4ª posição. Com o abandono de Mansell e o erro da Ferrari nos boxes, Senna passa a 2º. Mais uma vez, Prost o separava da vitória. Mas Ayrton foi desclassificado por ter largado com o carro reserva e teve que amargar mais um mau resultado em casa. Na prova seguinte, em Imola, Senna dominou de ponta a ponta e venceu tranquilamente. O segundo foi Prost. Nessa prova, Ayrton provou que com o mesmo equipamento era superior a Prost e poderia conquistar seu primeiro campeonato. Em Mônaco, Senna era mais uma vez o favorito e confirmou sua melhor condição largando na pole. Foi uma prova tranquila. Ayrton liderava com mais de 1 minuto de vantagem para Alain Prost, segundo colocado. Mas na volta de número 60, Senna se distraiu e acabou batendo sozinho. Este erro mudou a maneira de Ayrton guiar. A perda desta prova em Mônaco formou a estrutura do piloto que viria a conquistar 3 títulos mundiais. Em compensação, Senna queria provar que estava pronto para o título. Afinal, esta era a única glória que faltava em sua carreira. No México, Prost em primeiro, Senna em segundo. Até ali o professor havia levado a melhor. Mas nas 7 provas seguintes, Ayrton dominou o campeonato. Ele venceu 6 vezes. No Canadá, Senna em primeiro, Prost em segundo. Em Detroit, Senna brigava pelo tri. Muita expectativa nos boxes da McLaren. No final, deu Senna de ponta a ponta. França, na casa de Alain Prost, Senna bem que tentou, mas a vitória ficou com o francês depois de um belo pega. Inglaterra, Senna andando na pista que ele dominava desde a Fórmula 3, Silverstone. Para melhorar, chuva. Largando em terceiro, Ayrton logo mostrou que ninguém poderia vencê-lo em pista molhada e conquistou a prova sem dificuldades. Em Hockenheim, Alemanha, Senna voltava à pole. Mais uma vez chuva e mais uma vez show de Senna. A McLaren vermelha e branca voava nas mãos de Ayrton. Na Hungria, outra vitória de ponta a ponta, mas não foi fácil. Senna travou um pega com o professor e provou que tinha talento para superar a pressão de um piloto bem mais experiente. No final, Ayrton foi ultrapassado por Prost, mas conseguiu dar o X espetacular e venceu por 522 milésimos. Senna assumia a liderança do campeonato pela primeira vez aquele ano. Na Bélgica, sua segunda vitória em Spa. Desta vez o tempo estava melhor, mas Senna já não era mais apenas um piloto de pista molhada. Ele dominou de ponta a ponta e conquistou sua 7ª vitória na temporada. Em Monza, apesar da pole, Senna comete um erro na disputa da chicane com Mansell e abandona a corrida. Em Estoril, a sorte não ajudou mais uma vez. As pressões de Prost deram certo. Depois de uma bela briga entre as McLarens, Senna teve problemas e terminou em 6º. Prost fazia as pazes com a vitória. Na Espanha, Senna conquistava mais uma pole, mas outra vez Prost dominou a corrida. O rendimento do motor Honda não foi total e Senna perdeu posições para Mansell e Nannini até abandonar. Na casa da Honda, a McLaren queria definir o campeonato. Senna liderava por 3 pontos e uma vitória em Suzuka lhe daria o título.
mas o sonho parecia que seria adiado para Adelaide. Logo na largada, o motor da McLaren não pegou e Senna caiu para 14º. Ele estava determinado a vencer o campeonato e no final da primeira volta já era o 8º. Uma recuperação fantástica. Volta a volta, Senna diminui a diferença para Prost. Com a pista úmida, Ayrton assumiu a ponta na 27ª volta. A partir daí, ele foi abrindo cada vez mais. E quando recebeu a bandeirada final, Senna conquistava mais uma meta de carreira impressionante. Finalmente, ele alcançava o último degrau que faltava na categoria dos grandes pilotos. Ayrton Senna era o campeão do mundo. A McLaren continuava a dominar a categoria. Impulsionada pelo motor Honda, a equipe inglesa manteve seus 2 pilotos para a temporada 89. Senna queria o bi, mas teria que enfrentar Prost novamente. Desta vez, o francês não deixaria sua chance escapar. Em 1989, Ayrton Senna duelaria mais uma vez com Alain Prost. A McLaren queria o bicampeonato e seus 2 pilotos travariam mais uma batalha, corrida a corrida. Em San Marino, largou na pole e venceu de ponta a ponta. Em Mônaco, Senna queria apagar o erro da prova anterior. Ele foi pole mais uma vez. Em uma volta, Ayrton com o carro reserva já abria. Mas Prost foi a sombra do brasileiro. O show das McLarens era total. Alain Prost começou a pressionar, mas em Mônaco, passar é uma tarefa difícil. Mesmo com os retardatários, Senna continua a evitar a aproximação de Prost, resistindo aos ataques do francês e vencendo tranquilo. O Principado era mais uma vez verde e amarelo. No México, Ayrton Senna deu mais um show, pole e vitória. Senna demonstrava em 4 provas que estava pronto para conquistar seu bicampeonato. Mas Alain Prost começou a pressionar a McLaren. A guerra de nervos afetou Senna, que menos experiente que o francês, entrou no jogo de Prost. Nas próximas 4 provas, Ayrton Senna não marcaria pontos e perderia a liderança do campeonato. Ele voltou a andar bem na Alemanha. Pela 7ª vez no campeonato, Senna foi o pole. Mas largou mal e perdeu a posição para Berger logo na primeira curva. Mas a Ferrari não teve tempo de comemorar. Na reta seguinte, Ayrton Senna voltava a assumir a liderança da prova. Mais uma vez, ele e Prost travaram uma batalha curva a curva. A diferença era apenas visual. As McLarens voavam em Hockenheim. Prost teve problemas na troca de pneus e a prova parecia tranquila para Ayrton. Mas na sua troca, a McLaren também falhou e ele perdeu mais de 22 segundos. Prost era o líder novamente. A 3 voltas do final, Senna, que vinha baixando a diferença, fez a melhor volta da prova. E no retão a sorte ajudou. O francês teve problemas de câmbio e Ayrton assumiu a ponta novamente, desta vez para vencer. Na Bélgica, Senna voltou a largar na frente. A chuva em Spa era velha conhecida. Foi com pista molhada que Senna conquistou sua 2ª vitória na Fórmula 1. Na prova ele liderou tranquilo, enquanto Prost e Mansell travavam a grande briga. No final, vitória de Ayrton. Na Espanha, Senna precisava vencer para continuar brigando pelo título e se recuperar dos abandonos na Itália e em Portugal. No circuito de Jerez de la Frontera, Senna começou bem a prova, mesmo com a Ferrari de Berger na sua cola. A troca de pneus foi perfeita e Ayrton continuou na liderança, desta vez sem a pressão de Berger. Uma fechada de Philippe Alliot acabou irritando Ayrton, mas no final ele conquistava sua 6ª vitória. O campeonato continuava aberto e Senna precisava vencer as próximas 2 corridas. O primeiro round da decisão de 89 seria em Suzuka. Ayrton Senna precisava da vitória para manter a chance do título, mas Prost larga melhor e assume a ponta. Prost sai do carro, mas Senna continua. Os fiscais empurram a máquina. Senna entra nos boxes com o bico do carro avariado e volta à pista em segundo, atrás de Nannini. Mas a bandeirada é dele.
Mas no pódio, quem está na primeira posição é Alessandro Nannini. Senna foi desclassificado por ter passado pela área de escape da chicane. No autódromo de Suzuka vazio, a decepção de Senna é total. 1989 terminava de maneira triste para o Brasil. Se há um recorde de Ayrton Senna que será lembrado sempre, com certeza serão as 65 pole positions que ele conquistou em seus 161 grandes prêmios. Senna marcou mais do dobro de poles que Jim Clark, segundo no ranking. Para Ayrton Senna, a pole não era somente um meio de se alcançar uma vitória, mas sim o melhor lugar para se largar em uma prova. Ayrton levou a busca do melhor tempo ao limite máximo de concentração. Mais do que brigar contra os outros pilotos, Senna duelava contra o tempo. Ayrton comemorava uma pole quase como uma vitória. Entre uma volta e outra, um treino e outro, Senna processava todas as informações possíveis para melhorar. Ele dizia que entre uma sessão e outra, o piloto tinha que superar os limites de seu carro e de sua mente. Para ele, os limites do carro eram simples de ser superados, mas a confiança necessária para se auto-superar era mais difícil de ser alcançada. Apesar disso, ele quase sempre conseguia se superar. Em 90, a Ferrari apostava todas as suas fichas em Alain Prost, o então campeão do mundo. Mas Senna queria sua coroa de volta. Mais uma vez, o duelo entre os dois foi emocionante. Após a decepção da temporada 89, Senna queria o título que lhe fora roubado. Em 90, Prost trocou a McLaren pela Ferrari e Senna confiava na dobradinha McLaren-Honda, bicampeão mundial. Logo na abertura da temporada, Ayrton conseguiu sua primeira vitória. Largando em quinto, ele voou nas ruas de Phoenix e venceu. Com esta vitória, Ayrton passava a ser o brasileiro com o maior número de conquistas na história da Fórmula 1. No Brasil, mais uma pole. Parecia que sua primeira vitória correndo em casa finalmente viria. Mas ao tentar ultrapassar o japonês Satoru Nakajima, Senna comete um erro bobo e toca no seu ex-companheiro de Lotus. O erro lhe custou a vitória, que foi pela sexta vez para Prost. No pódio, Ayrton estava decepcionado. Em San Marino, Senna conquista sua terceira pole, mas um pneu furado tirou da prova. As ruas do Principado de Mônaco já eram íntimas de Senna. Ele largou na pole mais uma vez, mas um acidente entre Berger e Prost provocou uma segunda largada. Outra vez Ayrton largou bem e uma vez na frente, não deu chances para mais ninguém. Uma vitória tranquila. No Canadá, Senna largou na pole pela 46ª vez. E com pista molhada, deu mais um show. Outra vitória sossegada, com mais de 1 minuto de vantagem para Mansell, o segundo. No GP do México, Senna largou em terceiro, mas na segunda volta já estava na ponta. A Ferrari de Prost estava andando melhor e faltando 15 voltas para o final, o francês assumiu a primeira posição. Para completar, Senna ficou sem um pneu traseiro e abandonou. Na casa de Prost, as Ferraris andaram bem nos treinos e Mansell foi pole. A McLaren ainda tentou, mas no final Prost venceu. O campeonato estava entre os dois novamente. Em Silverstone, Mansell era pole, mas a prova era de Senna. Logo na largada ele assumiu a ponta. A partir daí o duelo entre os dois foi emocionante. Quando Mansell assumiu a primeira colocação, Senna escorregou e acabou na grama. Mas quem venceu foi Prost, que assumiu a liderança do campeonato. Na Alemanha, Ayrton precisava reagir. Ele largou bem e deu show. Vitória de ponta a ponta. Novamente ele era o líder do campeonato. Na Hungria, Ayrton mostrou o poder de reação. Largando em quarto, foi ganhando posições volta a volta, forçando ultrapassagens e achando espaço onde não existia. No final, segundo atrás de Butsen. Em Spa, Senna teve que largar 3 vezes devido aos acidentes. Quando a prova finalmente começou, Senna deu mais um show e venceu de ponta a ponta. 5ª vitória no campeonato e 25ª da carreira. Na Itália, mais uma pole. Senna liderava quando Derek Warwick bateu forte. Mas a McLaren estava perfeita e Senna venceu de ponta a ponta. Em Portugal ele poderia sair com o título, mas a Ferrari e Prost começavam sua segunda reação, apesar do erro na largada. Senna terminou em segundo, mas o título não veio. Em Jerez, Senna foi pole e liderava tranquilo, mas a corrida acabou sendo complicada.
Na volta da troca de pneus, Senna começou a travar um grande duelo com as Ferraris e Ayrton acabou abandonando. Mais uma vez, a decisão seria em Suzuka. Senna liderava o campeonato 9 pontos à frente de Prost. Estava vingado. Eu larguei no lado sujo da pista, de uma forma errada, porque eu deveria estar no lado externo, mas os oficiais da pista não deixaram que a pole position fosse no lugar ideal, mas sim no lado sujo da pista. E, ironicamente, isso acabou contribuindo para o incidente na primeira curva, porque se eu largasse do lado externo da pista, com certeza eu teria largado e teria feito a primeira curva totalmente livre, como aconteceu, e foi um grande erro da parte dele, porque na posição que ele estava no campeonato, ele nunca poderia ter arriscado. Alain Prost era considerado o professor. Ele dominava o carro com maestria. Soberano, Prost poderia ser considerado o melhor de todos os tempos. Já que Ickx não encerrasse a corrida antes do seu final. Em 85, Senna se recusou a correr com Derek Warwick, o que revoltou Prost. Mais 2 anos mais tarde, Prost já era bicampeão mundial e teria que dividir os boxes da equipe McLaren com o ainda promissor Senna. Após o GP de Mônaco daquele ano, quando Senna cometeu um erro infantil, mesmo estando mais de 50 segundos à frente de Prost, que venceu a corrida, as palavras do professor pareciam estar corretas. Mas Senna reagiu. Em Silverstone, debaixo de chuva, superou Alain Prost com facilidade. O francês tinha um defeito, não sabia guiar na chuva, e Senna dominava esta técnica como ninguém. O clima na McLaren já não era dos melhores, quando em Estoril Senna jogou Prost no muro, defendendo a liderança logo na primeira volta. Alain Prost resolveu pressionar a equipe e o relacionamento entre os dois começou a deteriorar. No Japão, Senna teve problemas na largada, Prost poderia vencer, mas com chuva Senna deu show e levou o seu primeiro título. Isso com certeza não agradou a Prost e o professor tentaria dar o troco no ano seguinte. O clima nos boxes da McLaren era de guerra. Senna e Prost mal conversavam em 89. O francês queria sua revanche. Senna queria o bi. Senna continuou na prova, mas foi desclassificado. O título ficou com Prost. Senna simplesmente não acreditava no resultado. Alain garantia seu tricampeonato com a ajuda de Jean-Marie Balestre, presidente da FIA. Em 90, Senna partiria para seu segundo título. Depois de tantas reclamações, Alain Prost foi correr na Ferrari. Embora a equipe de Maranello tivesse um carro melhor, Senna estava em vantagem na penúltima prova do campeonato. Ayrton e Prost estavam novamente em Suzuka, novamente decidindo um título mundial. Os dois maiores pilotos da categoria iriam travar a terceira decisão, cabeça a cabeça. Novamente, Senna largava em primeiro e Prost em segundo. Mundial. Uma doce vingança alimentada durante um ano. Os 200 metros que separavam a primeira curva dos boxes revelavam sentimentos opostos entre dois rivais. Em 91, a sombra de Ayrton não seria Prost, mas Nigel Mansell. O inglês tinha um carro melhor, mas Senna mostrou categoria e em uma prova estratégica abateu o leão com inteligência. Em 1991, Senna continuava na McLaren e era mais uma vez favorito ao título. Em Phoenix, Ayrton Senna foi pole e venceu de ponta a ponta. Mas foi no Brasil que o talento de Ayrton brilhou. Ele foi pole, viu Mansell rodar e estava tranquilo. A primeira vitória em casa parecia certa. Mas faltando 20 voltas, o câmbio da McLaren começou a falhar e Senna terminou a prova apenas com a sexta marcha. Festa brasileira em Interlagos, a pista foi invadida. O esforço de Ayrton foi sobre-humano. No pódio, a expressão de dor. Ayrton quase não consegue erguer o troféu. Senna conquistava o único título que faltava em sua carreira, campeão do GP Brasil. Em San Marino, Senna foi pole, mas largou mal. Mansell tomou a ponta, mas na chuva, Ayrton Senna era imbatível.
Em Mônaco, Senna conquistou sua quarta pole em 4 corridas. Mesmo com uma corrida perfeita, que lhe deu a 4ª vitória no campeonato, Ayrton alertava constantemente para os problemas de aerodinâmica da McLaren e da falta de potência do motor Honda. A confirmação de que suas reclamações eram verdadeiras veio a partir do Canadá. Foram 5 provas sem vitória. Com isso, Mansell assume a ponta no campeonato. O que parecia um título sossegado se transformou em um duelo com o Leão. A reação de Senna veio na Hungria, 10ª etapa do campeonato. O brasileiro conquistou a pole e segurou as Williams na pista travada de Hungaroring. No final, uma corrida perfeita. Senna voltaria a vencer na Bélgica. Desta vez a sorte estava ao lado do campeão. Mansell abandonou e Ayrton conseguiu uma vantagem importante no campeonato. Na Itália, Senna larga na pole, mas o motor Renault volta a roncar alto. Após uma bela briga em que Ayrton segura Williams no braço, Mansell volta a vencer. O Leão queria seu título. Em Portugal e Espanha, as Williams dominaram, mas Senna somou pontos importantes para o campeonato. 2º em Estoril e 5º em Barcelona. Senna chegava a Suzuka com vantagem. Os japoneses já estavam acostumados a assistir decisões. Mais uma vez o campeão sairia em Suzuka. Senna chegou ao Japão com 6 pontos de vantagem para Mansell e a Honda queria o título em casa. Sua tática era segurar Mansell e deixar Berger escapar na frente. E deu certo. Na 10ª volta, Mansell forçou a ultrapassagem e foi parar na brita. Ayrton Senna garantia o tri. Com o Leão fora da prova, Ayrton acelerou, passou Berger, mas na última volta ele atendeu um pedido da equipe e deixou o austríaco passar. Era a primeira vitória de Berger na McLaren, mas a festa era toda brasileira. Para coroar sua temporada, Senna foi pole e venceu de ponta a ponta o GP da Austrália. No total foram 7 poles e 7 vitórias em 91. Um ano em que Ayrton guiou com experiência, inteligência e muito talento. Em 8 anos na categoria, Ayrton Senna somava 125 GPs, 59 poles e 32 vitórias. Se existe uma pista... I changed a lot my strategy from that day on as far as driving was concerned, and it was just a consequence of the mistake I had in '88. It was a difficult day, not such a good result, but a necessary result, perhaps, that gave me so much success after it. Em 89, Senna voltou a Mônaco para recuperar sua coroa. Foi pole e venceu de ponta a ponta. Repetiu a façanha em 90 e 91, com o McLaren que parecia imbatível nas ruas de Monte Carlo. Ayrton dominava Mônaco desde o primeiro dia. Ele sabia a importância de se largar na frente em um circuito sem pontos de ultrapassagem. Ver Senna correndo em busca do melhor tempo era observar a batalha do homem em busca da perfeição. A maior vitória veio em 1992. Com um carro inferior ao Williams de Mansell, Senna travou um duelo impressionante com o inglês. Ayrton conhecia todos os pontos de ultrapassagem da prova e conseguiu resistir a todos os ataques do Leão. Senna definitivamente se coroava rei em Mônaco. Em 93, Ayrton largou em terceiro, mas fez mais uma prova perfeita e se tornou o maior vencedor da história do Principado. Em suas 6 vitórias, Ayrton Senna tornou tradicional o banho de champanhe na família real. Em 92, a Fórmula 1 entrava na era do carro eletrônico. As Williams eram capazes de anular quase todos os erros cometidos pelos pilotos. Os computadores mantinham os carros equilibrados e controlavam a aceleração e as freadas. Os grandes pegas disputados no braço perderam espaço para os chips.
Em 1992, Senna era o principal piloto da categoria, mas a McLaren Honda não era mais o melhor carro. O projeto revolucionário da Williams trouxe para a Fórmula 1 a automatização total. Com isso, Mansell e Patrese eram os principais candidatos ao título. No Brasil, terceira etapa do campeonato, Senna brigava pela vitória, mas teve que abandonar a prova com problemas de motor. O vencedor foi Mansell. Sem motor, Senna corria apenas no talento, e em Mônaco, ele provou que ainda era capaz de vencer. Logo na largada, ultrapassou Patrese. Mansell seguia tranquilo na liderança, mas um pneu furado levou o inglês aos boxes. Com o erro da Williams, Senna assumiu a ponta. Com pneus novos, Mansell pressionou Ayrton de todas as maneiras, mas Senna segurou o inglês, não dando chances de ultrapassagem. Ayrton Senna vencia sua primeira prova no campeonato. Senna voltaria a vencer apenas 4 corridas depois, na Hungria. Largando em terceiro, ele assumiu a segunda posição logo na primeira volta. E com a rodada de Patrese, passou para primeiro e venceu tranquilo. Mas o título da temporada ficou com o Leão. Em Monza, Senna contou com a sorte. Às 6 voltas do fim, Patrese teve problemas e Ayrton assumiu a ponta para vencer. Senna ficou em 4º lugar no campeonato, sua pior posição desde 1986. Em 1993, Ayrton Senna queria um resultado melhor. Logo no Brasil, uma vitória histórica. Ele largou em terceiro e viu Prost abrir. Mas a chuva surpreendeu a Williams e Prost acabou fora da prova. Depois da chuva, Senna deu show, ultrapassou o Damon Hill e venceu pela segunda vez o GP Brasil. Interlagos foi ao delírio. Em Donington, a chuva mais uma vez esteve presente e Senna de novo deu show. Com esta vitória, Ayrton assumiu a liderança do Mundial. Depois de 2 resultados ruins, Senna voltou a andar forte na pista onde ele mais venceu, Mônaco. Com experiência, guiou tranquilo e venceu pela 6ª vez em Monte Carlo. Senna estava na briga pelo título novamente. Mas a partir do Canadá, Williams iria dominar o campeonato. Para Ayrton começava ali um pesadelo. Foram 8 provas sem conseguir chegar ao pódio. O fim da má fase veio em Suzuka. Depois de brigar com Prost, Ayrton levou a melhor e venceu tranquilo. A temporada terminou bem. Na Austrália, depois de conquistar sua única pole do ano, Senna não deu chances a Alain Prost. A bandeirada final garantia o vice-campeonato a Ayrton, uma despedida em grande estilo da McLaren. No pódio, Senna e Prost fazem as pazes e terminam uma briga que durou quase 6 anos. Mas a maior prova de Ayrton em 93 não foi na Fórmula 1, e sim no kart. Senna participou de uma tradicional prova junto a pilotos como Olivier Panis, Philippe Alliot, Johnny Herbert e seu maior rival, Alain Prost. Senna correu com os franceses Dufour e Gounod. Após 22 voltas, Ayrton entrou na pista. Sua equipe estava na 3ª colocação. Em pouco tempo, ele voltou a ser criança e andou forte. No kart, Ayrton Senna mostrava todas as características que o tornaram um fenômeno. A briga agora era com um velho rival, Alain Prost. Senna tirou a diferença volta a volta. Quando chegou no professor, usou de toda a sua experiência no kart e deu um totó em Prost para passar. No fim, mais um duelo, desta vez com Martini. Senna ganhou a posição e tocou tranquilo para a vitória em mais uma prova perfeita. Senna guiava com paixão. A mesma paixão que levava os brasileiros a sentar no sofá em frente à televisão todos os domingos para torcer. As 2 maiores vitórias de Ayrton aconteceram na pista em que ele praticamente aprendeu a dirigir, Interlagos. Em 91, Ayrton Senna era pole e buscava sua primeira vitória em casa. O então campeão do mundo nunca havia vencido no Brasil. A prova estava tranquila e ficou ainda mais sossegada quando Mansell, que estava em segundo, rodou. Sem o inglês para ameaçá-lo, Ayrton acelerou tranquilo e abriu uma boa vantagem para Patrese, mais de 40 segundos. A poucas voltas do fim, o câmbio do McLaren começou a falhar e Ayrton foi perdendo as marchas. Sem elas, Senna perdia 7 segundos por volta. Na volta final, apenas com a 6ª marcha, Ayrton Senna acabou levando seu carro até a bandeirada. O esforço provocou câimbras. A pista foi invadida.
A festa era toda brasileira. No rosto de Senna, na hora de levantar a taça, a dor e a alegria de vencer em casa pela primeira vez. Em 93, Ayrton Senna enfrentou o carro automático da Williams e Alain Prost, o maior vencedor do GP Brasil. Senna largou em terceiro, mas logo na primeira curva, o S do Senna, ele ultrapassou o Damon Hill e assumiu a segunda posição. Mas sonhar com a vitória parecia impossível. Na liderança estava Alain Prost e sua Williams com suspensão ativa. O francês abria a cada volta. O sonho virou pesadelo quando Senna foi obrigado a entrar nos boxes para cumprir uma punição de 10 segundos por ter ultrapassado sob bandeira amarela. A vitória só viria com uma ajuda dos céus. E a ajuda veio. Começou a chover em Interlagos. Senna é um dos primeiros pilotos a trocar os pneus. A chuva aperta e a equipe Williams bobeia. Damon Hill entra nos boxes antes de Prost e o professor é obrigado a continuar na pista. Para delírio da torcida brasileira, o francês não consegue evitar a batida com Christian Fittipaldi. Fim de prova para Prost. Depois da tempestade, os fiscais retiram os carros que ficaram pela pista durante o temporal. Quando o safety car sai da pista, Senna é o terceiro. A chuva para, a pista seca e Ayrton Senna troca de pneus novamente. Na volta à pista ele é o segundo, mas em bela manobra, Senna passa Hill e assume a ponta. Uma manobra mágica. Ayrton transformou o impossível em realidade e venceu pela Williams, colocava o melhor piloto no melhor carro da categoria. Antes do início do campeonato, os especialistas eram unânimes em afirmar que o título de 1994 já tinha um dono, Ayrton Senna. Depois de 2 anos brigando com o limite das McLarens, Senna assinava em 11 de outubro de 93 com a Williams. Foram 10 anos desde o primeiro teste de Ayrton na Fórmula 1 na escuderia. A equipe era bicampeã mundial com Mansell e Prost e tinha a estrutura mais profissional da categoria. Era a união do melhor piloto com o melhor carro. Mas Ayrton Senna teria que enfrentar 2 adversários. Os problemas de seu carro devido à proibição da suspensão ativa e Michael Schumacher com a Benetton. No Brasil, Senna percebeu que o motor Renault não rendia tanto e acabou ficando atrás de Schumi. Na tentativa de se recuperar, ele acabou rodando e saindo da prova, para a decepção de todos que estavam em Interlagos. Na segunda corrida, Senna não passou da primeira curva. Mika Hakkinen tocou na Williams e acabou com a prova de Ayrton. Em 1º de maio, em Imola, Senna era pole e liderou até a batida na Tamburello. Um choque forte contra o muro. Morria quem foi, para muitos, o melhor piloto da história da Fórmula 1. No Brasil, milhares de pessoas foram ao velório se despedir de um amigo. O povo brasileiro perdia mais que um piloto, perdia um herói. Durante o enterro, as ruas da cidade de São Paulo foram tomadas. Todos queriam prestar a última homenagem, dar o último adeus a Ayrton Senna. Após o acidente, muito se especulou sobre a morte de Ayrton. Ainda durante a corrida, surgiu o boato de que ele havia morrido na pista. Mas a informação sobre sua morte só foi divulgada após a prova para não interromper o GP. Bernie Eccleston negou o boato, mostrando o fax do hospital de Bolonha, que afirmava que Senna morreu 4 horas depois do final da corrida. Entre as causas do acidente, cogitou-se até a imperícia de Senna.
O que todos sabiam é que o problema tinha sido mecânico e as investigações começaram. As maiores suspeitas caíram sobre a barra de direção ou a suspensão. O cockpit da Williams tinha rachado, havia manchas de sangue no carro e a barra de direção estava quebrada. No final das investigações, foi comprovado que o braço da suspensão perfurou a viseira do capacete de Senna. Uma perfuração de 6 centímetros de comprimento e 8 milímetros de espessura. A ponta do braço rompeu o capacete e penetrou 2 centímetros na testa de Ayrton, acima do supercílio direito, como uma lança. Segundo os peritos, um caso raro. Depois de um longo processo judicial, todos os acusados da morte de Senna foram absolvidos. Mas esta sentença não acabou com as especulações sobre o que aconteceu há 5 anos em Imola. As últimas imagens de Senna guiando a Williams acabam no momento que ele entra na Tamburello. A explicação da FIA foi que o equipamento foi desligado para que imagens de outros carros fossem mostradas. Mas muito ainda vai se discutir sobre isso. Para muitos fãs, a morte de Ayrton Senna será sempre um mistério. Mas o nome de Senna permanece vivo. Em 5 anos de existência, o Instituto Ayrton Senna vem desenvolvendo um belo trabalho que educa e auxilia crianças carentes em todo o país. A ideia de criar o Instituto Ayrton Senna surgiu 2 meses antes da morte de Ayrton, em uma conversa com a irmã Viviane. Era um desejo do piloto ajudar e dar oportunidades a milhares de jovens que não tiveram a chance que ele teve. Depois da morte de Senna, Viviane levou adiante o sonho do irmão e hoje o Instituto atende a 180 mil crianças e jovens em projetos assistenciais. A ideia é dar a essas crianças a possibilidade de desenvolver os seus potenciais, as suas capacidades, os seus talentos, assim como o Ayrton teve a oportunidade de desenvolver os seus talentos, suas capacidades, e foi ótimo para ele e para o país. Nós achamos que o Ayrton não é a exceção, ele é a regra. Todos nós temos capacidades e o que falta é a oportunidade de desenvolver isso. E o Instituto está dando a chance para que esse talento desponte. Os recursos vêm da parceria com empresas nacionais e multinacionais e do que é arrecadado com a imagem de Senna em todo o mundo. Esse é o maior patrimônio que nós temos. Essa imagem tão querida, essa ligação tão forte das pessoas. Eu diria que o recurso financeiro que essa imagem gera não é tão importante quanto a própria imagem, porque ela desperta nas pessoas, como eu disse, o que há de melhor. E o ideal de Senna está presente em projetos como o Programa de Educação através do Esporte, em parceria com algumas universidades brasileiras como a USP. Aliando esporte e educação, as crianças adquirem noções de se viver em comunidade e de cidadania. Nesse projeto, todas as áreas da universidade estão envolvidas e as crianças recebem acompanhamento constante. Outro programa importante é o de saúde e nutrição infantil, que combate a desnutrição crônica que atinge 1 em cada 3 crianças brasileiras. O programa desenvolveu uma sopa de alto valor nutritivo. Cada lata alimenta 35 crianças que não teriam condições de ter uma alimentação correta. O programa de recuperação de menores infratores recupera os meninos através de cursos profissionalizantes de marcenaria e mecânica e tem apresentado excelentes resultados. Assim como o programa de educação e promoção social através do ensino profissionalizante, que trabalha com crianças de comunidades pobres e de menores de rua. O projeto oferece curso de informática e oficinas de arte e uma nova perspectiva de vida, além de aumentar a autoestima. O programa de educação e promoção social através da arte trabalha transformando o jovem por meio de projetos artísticos, pintura e balé em comunidades pobres. Todos esses projetos têm acompanhamento médico, odontológico e pedagógico, desenvolvendo a liberdade e a criatividade, mantendo as crianças sempre motivadas e, com certeza, oferecendo a 180 mil famílias a chance de um futuro melhor e mais digno. Se a gente pudesse contribuir com uma gotinha, que é o que a gente tem condição, mas com uma gotinha, para construir um país que assegurasse às suas crianças, aos seus adolescentes, esses direitos que elas têm legalmente no papel, de se desenvolverem como pessoas, como seres humanos, eu acho que seria maravilhoso poder ajudar a construir, participar da construção de um país mais justo,
mais digno, seria o máximo. É isso que eu gostaria de fazer com o trabalho todo da gente aqui.